Beleza, não é tudo. Tem de ser interessante. Essa frase é atribuída a Nelson Rodrigues, famoso escritor, se referindo ao fato de que a mulher tem de ser interessante, onde há uma outra citação dele dizendo que a beleza entretém nos primeiros 15 minutos, e depois há de se buscar ser interessante. Em resumo, sem sombra de dúvida, a beleza, a estética, a percepção do que é belo cativa os olhos, mas é facilmente saturado por nós. Precisa-se de uma profundidade, algo que cause vínculo ou admiração. Não, o vídeo não é sobre Nelson Rodrigues. É sobre a obra de Nihei Tsutomu, que se chama Blame. Ou melhor, Blame. Olá, eu sou o Insôniaco e esse é o Insôniaco Reviews. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar enquanto analisamos essa obra bela e talvez profunda, no mínimo, confusa. Não há como falarmos de Blame sem antes falarmos do autor. Nesse exato momento já devo explicar que o nome da série não é baseado na palavra culpa do inglês, e sim uma onomatopeia de disparo de uma arma. Nihei não começou sua vida profissional como um mangaka. De fato, ele se formou na Parsons School of Design, uma faculdade de design em Nova York, e isso facilitou muito a transição dele para a criação de mangás. E seu estilo e foto em construção civil é visto continuadamente por todos seus mangás. Os detalhes do background e a arquitetura futurista demonstram a profundidade e o domínio que ele tem por essa área. A obra começa a ser produzida em 1997 e bebe muito de conceitos jamais que comuns na época, mas vamos por ordem. A história se passa nas ruínas de uma cidade gigante conhecida apenas como A Estrutura, que é do tamanho de um planeta, sendo baseado numa esfera de Dyson, que é uma estrutura teórica que poderia se alimentar de uma estrela. Essa percepção de uma mega cidade em ruínas com saqueadores em busca de algo traz a lembrança de Hokuto no Ken, e essa visão altamente tecnológica tem pitadas de Isaac Asimov. Nosso protagonista e herói se chama Kili. Ele é um ciborgue cujo propósito dele é encontrar o gene terminal de rede em humanos, que é meio que uma chave extinta de acesso à Netsfera, que é uma rede de controle que controla toda a estrutura. Aqui já podemos ver uma referência a Skynet, de Exterminador do Futuro. Assim como o personagem é um ciborgue, há outros tipos de seres. Há humanos, transhumanos e outros tipos de ciborgue chamado de vida de silício. A partir daqui já vemos Ghost in the Shell, ou melhor, Fantasma do Futuro, marcando presença na obra. Kili é acompanhado de sua apoiadora e ajudante Sibo. Sibo era a cientista-chefe numa das zonas da estrutura e foi presa por não demonstrar as capacidades corretas para subir na hierarquia e se tornar um transhumano. Ao ser liberta, ela ajuda Kili na busca e sendo bastante útil. Sibo muda de corpo diversas vezes, inclusive tem uma versão dela em outra realidade, pois a estrutura não existe apenas nesse plano de realidade. Há alguns antagonistas comuns, sendo ele a Sanakan, que é uma safeguard, um grupo de pessoas dispostas a proteger e guardar as diretrizes da estrutura, e assim fazem por anos. Porém, as falhas no raciocínio fizeram que eles se tornassem hostis a todos dentro da estrutura, vendo eles como uma ameaça à mesma. A obra tem 10 volumes e foi concluída em 2003. Possui diversos spin-offs e um filme distribuído pela Netflix em 2017. Kili é um ciborgue que foi uma das últimas tentativas da inteligência artificial de gerar avanços nela mesma, fazendo dele um safeguard sem nível e com o propósito de achar o gene terminal de rede. Armado com sua pistola emissora de raios de gravidade, ele segue pela estrutura em busca de um humano com o gene que possa reiniciar o sistema. Kili mantém seu ar estoico e sendo bastante frio por toda a série. Sibo é uma antiga chefe de pesquisa da corporação bioelétrica, sendo o esqueleto de si mesma na primeira cena. Ela troca de corpo diversas vezes na série, inclusive hackeando e tomando o corpo de Sanakan. Sanakan é uma das principais antagonistas da série, sendo uma safeguard cujo objetivo é parar e barrar Sibo e nosso principal protagonista, Kili, de chegar às profundezas ou ao núcleo central da estrutura, podendo pôr em risco a Netsfera. Também possuímos
a presença de dois personagens, Domchesk e Iko, que são safeguards, que têm habilidades especiais e níveis especiais, não sendo hostis a humanos e a outras criaturas transhumanas. Seu único propósito é guardar e seguir diretrizes, se mantendo unicamente numa zona e tentando o mínimo possível interagir com os outros. Por mais que eu goste de relatar os capítulos ou contextualizar o mangá antes de concluir com o capítulo final, Blame me impede disso, exatamente por eu ter lido e relido 4 vezes o mangá e continuar sem entender. As spin-off e a prequel, que se chama Noise, ajuda a contextualizar, mas não a entender o mangá. O mangá é ruim pela falta de contexto e um final confuso? Não, muito pelo contrário. Ele é um mangá muito bom, com uma boa história apesar de tudo. Mas ele é melhor lido como um ensaio de uma ideia e um projeto do que uma história fechada, em começo, meio e fim. No fim, a série, entre seus fãs, ganhou um ar de cult, por ser do jeito que é, mas leva a alguns questionamentos. Blame terminou em 2003 e recebeu material para seu universo até o ano de 2017. Seria isso uma forma de suprir e nortear a série? Ou é uma maneira de manter a série em constante lembrança e presença até os dias atuais? Afinal, fazem 20 anos que o mangá acabou, e cá estou eu a comentar sobre ele. No fim, o que pode ser interpretado é que Blame é um mangá muito bonito, mas pouco interessante se tu gosta de linearidades e fazes a necessidade de começo, meio e fim, um foco de leitura. Mas se deseja ver uma exposição de ideias, sem sombra de dúvida ele é interessante por esse aspecto. Minha conclusão pessoal desse mangá é a mesma frase de Nelson Rodrigues. Beleza não é tudo, tem de ser interessante. Mas sim, Blame, tu é interessante, mas só um pouquinho. Eu sou Insôniaco e esse é o Insôniaco Reviews. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Boa noite.